Uai, o Instagram não tá querendo deixar eu ficar online? Eu pensei que o Instagram não ia querer deixar nós entrar, não, ué. Toda vez que eu te adicionava na live, o Instagram como diz outro, derrubava a transmissão, ué. Pois é, tava bloqueando. Tá me escutando aí, Éder? Tô escutando. Tá me escutando? Tá. Tá dando eco aí pra você? Pra mim, não. Tá dando eco aí pra alguém, eu falo? Boa noite aí pra quem já entrou aí, pessoal. Fausto tá aí. Tá dando eco pra alguém lá, ó. Dizendo a Vanessa que tá dando eco. Melhorou o eco aí, pessoal? Pera aí. Fala de novo. Fala aí, Gustavo. Alô? Dizendo o pessoal lá que tá dando eco na sua voz, Gustavo. Dizendo a Vanessa. Telefone. Ó, já temos aí 20 pessoas aí entraram. A Ana Lívia tá falando que precisa usar fone. E agora, tá beleza? Pra mim tá. Tá falando baixo, Éder. Deixa eu tirar esse fone e colocar de novo. Tá melhor agora? Melhorou. Beleza. Ô, Fausto, tá me escutando bem aí, Fausto? Tá me escutando agora, né? Ô, Éder, seu som tá baixo. Pois é, mas tá no. Tô no microfone. Eu não tô te escutando. Pera aí. Chorou? Melhorou o áudio? Não? Pera aí, deixa eu. Eu vou ter que sair e entrar de novo então. Não sai não. Tira o seu Agora microfone do seu fone. Hã? Tira seu microfone aí, fala no celular mesmo, aí. Tá escutando? Repete. Tá escutando? Agora melhorou. Ah, então beleza. Se estiver escutando, tá bom. Beleza. Então vamos lá. Quer começar? 7-6. Pode começar aí. Então bora lá. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é o Éder.
Eu sou zootecnista, sou formado na primeira turma de zootecnia da Universidade Estadual de Goiás e hoje atuo como supervisor de assistência técnica e gerencial. Trabalho aí atualmente com 15 técnicos e supervisiono em torno de mais ou menos em torno de 402 propriedades, se não me falha a memória, atualmente. O principal papel nosso é de estar levando tecnologia aí para o produtor rural, tá? O principal foco nosso é fazer com que o produtor entenda a propriedade como empresa e trazer o produtor rural para esse mundo empresarial, né, de processos, de controle de custos, de controle de gastos e está utilizando essas metodologias dentro de uma propriedade. E hoje né, essa segunda live que a gente faz, né, semana passada na quinta-feira às 19 horas a gente fez outra live também, por alguns motivos como diz outro, extra domínio nosso, nós tivemos que mudar o horário da nossa live para as 18 horas da semana, mas semana que vem a gente volta por horário normal às 19, tá? Toda semana, às quintas-feiras, às 19 horas, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre gestão na parte de pecuária e a gente está estudando aí algumas possibilidades aí de chamar outras pessoas para poder conversar com a gente aí sobre alguns assuntos relacionados à gestão. O tema principal nosso aí dessas lives nossas é relacionado à gestão. Bom, pessoal que entrou aí agora, apresentar para vocês aí o Gustavo. Gustavo é colega meu, trabalha com a gente aí no mesmo segmento. Se apresenta aí, Gustavo. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. O Éder, eu acho que o seu som deve estar dando eco. Pera aí. Deixa eu... Tenta aí. A live mandou aqui não teve como ser 19 horas por causa de outra agenda que tinha marcado desse mesmo horário. Mas então, pessoal, meu nome é Gustavo Lourenço, sou supervisor da assistência técnica do Senar, e hoje trabalho com técnicos e 350 propriedades. Sou médico veterinário e também na Faculdade Federal de Goiás, lá em Goiânia, tá bom? E quem eu queria agradecer? Eu queria agradecer aos produtores rurais que estão aí presentes, aos nossos técnicos de campo, vários entraram aí, ao pessoal do Senar que também está aí junto com a gente, nossos supervisores, também a FAEG Jovem que está dando apoio nosso nas divulgações aí, e todo o público que está aí presente. Uma boa noite a todos. Ô Éder, eu vou entrar e vou sair de novo para ver se o eco sai, beleza? Pode continuar aí. Beleza. Bom, pessoal, como o Gustavo... A gente queria agradecer aí ao pessoal que está nos ajudando aí na parte de divulgação das lives que a gente está fazendo. A gente abriu um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar depois é só me mandar um direct. Eu mando o convite do grupo do WhatsApp e aí, através desse grupo do WhatsApp, a gente avisa para o pessoal das lives e às vezes alguma mudança que teve, essas coisas, e a gente também consegue passar para o pessoal também algum material escrito sobre as lives. Então, semana passada a gente repassou para o pessoal aí algum material assim, a título de orientação, a título de estar auxiliando o pessoal aí na condução, né, da atividade. Boa noite, Ana Paula. Ana Paula é colega nossa também, é supervisora da área de fruticultura e olericultura. E a gente tem um monte de colegas aí, tem pessoal aí de acadêmico, tem alguns alunos de pessoal colega meu, tem técnicos aí, e a gente está sempre auxiliando e tentando auxiliar o pessoal. O grupo do WhatsApp é um grupo que
ele não tem finalidade como diz outro, de ter conversas e passar aí, ter muito trânsito de pessoas, de conversa, somente para a gente estar passando esse conteúdo para vocês. Então, o grupo, inclusive, quem fala nele é só eu e o Gustavo, apesar que a gente fala muito aí. Diogo, seja bem-vindo, Diogo. O Diogo nos auxiliou aí para repassar as lives aí para terras rondonienses, lá para o pessoal que trabalha lá em Rondônia, lá com a parte de assistência técnica. Agradecer aí o Diogo. Diogo, valeu, obrigadão, hein? Gustavo, então, o que a gente separou aí para poder estar trabalhando, para poder estar conversando hoje, seriam... Ô, Caboclo, bom? Fala, mandar um abraço, manda ver o Éder Alexandro. Fala, seu Alexandro. Atos Bonifácio também, colega nosso também que é supervisor. A gente separou para vocês aí alguns indicadores para trabalhar principalmente a questão produtiva por área. A gente tem uma onda aí que o pessoal está investindo muito em intensificação, em modelos mais intensificados, mas eles não têm nem os números, né, da propriedade aí nas mãos para poder estar tomando esse tipo de decisão. Então, uma das coisas que a gente, né, viu de importância aí de poder estar trabalhando com vocês aí seriam os indicadores por área para poder saber se a propriedade está sendo bem utilizada ou se existe algum gargalo aí que pode ser melhor trabalhado em relação à utilização desse insumo tão importante que seria, né, a terra, que é um dos maiores capitais impactados aí que o capitalista tem quando a gente pensa em trabalho da pecuária. Não é isso, Gustavo? Fala aí para ver se melhorou seu áudio. O Júlio tá doido para escutar sua voz. Tô até com medo de falar e dar Para mim tá bom. Vamos ver se o pessoal tá escutando. O que vocês acharam aí? Tá melhor? O Júlio não vale não, que o Júlio é apaixonado em você, então aí não vale não. Então, tem que ser outra pessoa. O Éder já começou a falar um pouco aí sobre que vamos trabalhar hoje, que é a produtividade por área, certo? E eu acho que antes de entrar na produtividade por área, no princípio, eu quero fazer um questionamento primeiro para o Éder. Eu acho que é o mesmo que a gente iniciou na semana passada, que seria... Gustavo, o pessoal está falando que deu eco. Você tá conectado? Gustavo, você tá conectado no som? Não é só o som alto, não. Não, o meu não influencia porque eu estou escutando no fone. Vamos tocar. Quer sair e entrar de novo? Eu vou falando alguma coisa aqui. Você está falando no Viva Voz do celular mesmo. Vai explicando aí pro pessoal a diferença. Abre o vidro da caminhonete. Para assistência técnica e gerencial. Ah, tá. Dizendo o pessoal aí que era para você usar um fone aí para não dar retorno. Esse pessoal que conhece mais de live que nós estamos aprendendo o negócio ainda. É a segunda que a gente faz, aí, como diz o outro, nós estamos aprendendo um pouquinho com esse negócio. Bom, os indicadores que a gente separou aqui por área seriam 2 indicadores que a gente trabalha com pecuária de corte e pecuária de leite. Né? Seriam 2 indicadores para pecuária de corte e um indicador para pecuária de leite. E aí a gente falar para vocês aí o que seriam por que seriam 2 de corte e 2 de leite. No caso do pecuária de corte, a gente separou aqui produção de arrobas por hectare ano, tá? E arrobas vendidas por hectare ano. Qual que seria a diferença desses dois, tá? Entre um e outro? Produção de arrobas por hectare ano são aquelas arrobas que eu consigo produzir dentro da propriedade e somente são produzidas lá. Essas são as que realmente eu tive interferência e eu peguei e produzi essas arrobas lá dentro da propriedade, tá? Então, esse seria o indicador.
O outro indicador que seria arrobas vendidas, seriam todas aquelas arrobas que eu consegui fazer a comercialização dessas arrobas na propriedade. Isso inclui as arrobas que foram produzidas dentro da propriedade, tá? E as arrobas que foram adquiridas. Que, por exemplo, se eu trabalho com um sistema de recria, recria e engorda, essas arrobas, muitas arrobas das que eu vendi, não foram produzidas dentro da propriedade, mas sim eu adquiri elas de fora, incrementei mais arrobas e vendi essas arrobas. A maioria do pessoal prefere o critério de arrobas produzidas por hectare ano. Nos relatórios que a gente passa para os produtores que a gente trabalha, todos eles são em arrobas produzidas. Então vai depender de qual é o consultor que trabalha com o produtor, qual é o tipo de software que é utilizado e como são coletados esses dados na propriedade. Em relação ao indicador de leite que a gente separou para poder estar trabalhando com vocês hoje, seria litros de leite por hectare ano, tá? Que seria a quantidade total de leite produzida, tá? Dividido pela quantidade de hectares utilizados para a atividade, tá? Todos esses indicadores eles são utilizados para a gente poder medir a efetividade de utilização dessa área da propriedade, todos eles. É para a gente medir se a pessoa está conseguindo utilizar a propriedade dela de forma eficiente ou se a efetividade da utilização desse insumo terra não tá surtindo efeito. Tá? Gustavo, fala alguma coisa aí para ver se melhorou o seu áudio, para ver se sumiu o eco. Agora eu coloquei o fone aqui. Para mim tá bom. Quem tá escutando aí, vê como é que tá o áudio do Gustavo aí, pessoal. Mas o eco continua, viu? Continua? Continua. Até eu estou escutando meu próprio eco aqui. Não, se você estiver escutando mais vezes não, já tá bom. Tem que arrumar um foninho de fio, viu? Aí não. Éder. Pra mim aqui não tem eco não. Um pouquinho é isso. Pra mim aqui não tá tendo eco não. Vou falar a verdade pra você. Beleza. Então, voltando um pouco aqui, a gente iniciou a última live ontem, a última live falando sobre a diferença da assistência técnica e assistência técnica e gerencial. Qual seria o diferencial nosso da nossa assistência técnica? Tá tipo o Zé do Prato. Eu não sei quem que é Zé do Prato, não. Esse Zé do Prato é novo pra mim. Éder? Iga. Vamos continuar aqui. Qual que é a diferença da assistência técnica para assistência técnica e gerencial? A diferença da assistência técnica para assistência técnica gerencial que a gente trabalha é que assistência técnica e gerencial, além da parte técnica que a gente trabalha, a gente não prioriza somente a parte técnica, a gente trabalha também a parte gerencial, que seria a produção de indicadores, né, a interpretação desses indicadores também e a apresentação desses indicadores para o capitalista, que seria o produtor. Tá? Então, além de ter essa visão técnica nas recomendações, o que direcionam essas recomendações, né, o que fala para a gente, para que rumo a gente tem que tomar, para que destino a gente tem que ir, são os indicadores. Esses indicadores nos dão norte, tá? A gente consegue ter mais assertividade em relação às nossas recomendações. Por quê? Porque eu não tomo decisões a partir de um achismo ou às vezes de alguma coisa que eu acho que está acontecendo. Eu vi o Antônio Schacker falando dando um exemplo uma vez que eu achei muito interessante. Quem toma decisão sem ter os indicadores, sem ter os números na mão, sem fazer gestão,
é a mesma coisa de você jogar boliche com um pano, né, com um lençol na frente. Você joga a bola e escuta o barulho. Aí se fizer barulho, pode ser que você esteja acertando, pode ser que você não esteja acertando, você esteja acertando 1, 2, 3 pinos, e pode ser que às vezes você esteja acertando quase nada. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar números, indicadores, a gente tira esse lençol da frente e eu realmente começo a enxergar como realmente a propriedade é. Tá? Então, a gestão da assistência técnica e gerencial, ela é principalmente focada nisso. Tá? Um abraço aí para o André. O André foi aluno meu lá em Arizona, no curso técnico. Um abraço para você aí, André. Héler, continuando aqui, falar um pouquinho que a gente falou para um lembrete, né? O que é benchmark e o que é indicador referência. Benchmark são onde estão os melhores produtores, correto? E indicador referência seria aquilo mínimo para a gente poder atingir. Então, vamos lá, só para... Eu não sei se para todo mundo travou, mas para mim ficou dando um delayzinho, Gustavo. Indicador referência é aquele mínimo que a gente tem que fazer. Se eu não estiver fazendo nem ele, eu tenho que sair da atividade. E benchmark seriam onde as melhores propriedades, né, que estão sendo estudadas, onde as melhores propriedades estão funcionando, onde é que elas estão trabalhando. Mas o que você me fala, Gustavo, do benchmark de arrobas produzidas por hectare ano? O que você acha que a gente pode estar trabalhando de melhor de benchmark aí com o pessoal apresentando para eles aí, Gustavo? O pessoal falou que seu áudio melhorou. Ah, beleza. Eu não estou vendo aqui pergunta nem nada aqui, viu? Não estou vendo ninguém respondendo. O que eu estou vendo aqui, eu estou passando. Pode ficar tranquilo. Tá. Beleza. Então, a gente tem algumas referências hoje para o gado de corte, né? Mas só que o indicador referência nosso, o que é o mínimo hoje para a gente trabalhar no corte? São 10 arrobas por hectare por ano. 10 arrobas o quê? Produzidas. Isso seria o nosso indicador referência, né, Gustavo? Isso. Quando eu destrincho esse indicador referência para 3 situações diferentes, a primeira cria, ele teria que ter pelo menos 7 arrobas por hectare ano. Quando eu pego o ciclo completo, que é desde você fazer o bezerro até fazer o abate do animal, 10 arrobas por hectare ano. E quando eu faço recria e engorda, a gente trabalha com 15 arrobas por hectare ano. Mas para a gente pegar um pouco dessa parte para fechar isso aqui, o que a gente já conseguiu nas fazendas que a gente atende? Considerando área útil, área de rotacionado, a gente consegue atingir ali 40 arrobas por hectare ano. Perfeito. O Fausto colocou um negócio interessante e eu concordo com ele, né? Se o produtor não tiver conseguindo aí produzir essa quantidade conseguindo esses indicadores, não necessariamente ele precisa sair da atividade, né? Ele pode procurar uma assistência técnica que ele vai ser muito bem-vindo. Temos aí profissionais aí no estado muito bem capacitados para poder estar trabalhando isso. Agora, se ele não quiser buscar assistência técnica, aí, provavelmente ele vai sair da atividade e, como diz o outro, não de uma forma tão agradável, né? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, Gustavo. Deixa eu voltar aqui. A Ana Paula está perguntando aqui os principais indicadores de uma propriedade de criação de corte. Ana Paula, hoje a gente conseguiu aqui, a gente pegou para trabalhar alguns indicadores sobre área utilizada, mas a gente tem vários indicadores aí que a gente trabalha na propriedade de corte. Um deles que a gente está falando hoje é a produtividade por hectare, por ano, mas a gente tem aí custo operacional por arroba, a gente tem por preço da arroba, né? A gente tem vários indicadores que a gente tem trabalhado aí. A gente vai falar sobre praticamente todos eles aí durante essas lives que a gente está programando aí para toda quinta-feira às 7 horas da noite. Tá? Valeu, mestre Carlos Eduardo. Obrigado aí pela presença e pelo elogio aí, companheiro. Ana Paula, eu não vi muito, eu não estou vendo as perguntas aqui, mas enfim, o indicador bacana que você consegue comparar atividades
seria ali a margem bruta por hectare, né? O que é isso? É o quanto que me sobrou por hectare. Isso a gente tem muito acessível na soja. O produtor fala, me sobrou tantas sacas por hectare. Eu acho que a gente também tem esses indicadores pensando em áreas. Qual que foi minha margem bruta em equivalentes por hectare? Minha margem bruta equivalentes arroba, minha margem bruta equivalente litros de leite. Ou seja, quanto que me sobrou se eu converter esse dinheiro em arrobas por hectare ano ou quanto que me sobrou em leite por hectare ano. Então, Isso sempre eu acho que esse pensando, margem bruta sempre por pensando, hectare sempre, seria um indicador bacana de você comparar atividades aí. Lembrando que, por exemplo, eu consigo atingir indicadores bem altos do leite, extensas, muito extensas, né? isso, o principal, eu acredito, aí seria a gente trabalhar, né, a intensificação dessa área. A gente percebe no mundo moderno aí a necessidade da gente estar sempre trabalhando a utilização dessa terra de uma forma melhor. Principalmente buscando aí a sustentabilidade, porque a sociedade hoje nos cobra isso, que a gente seja mais efetivo, que a gente seja mais eficiente na utilização dessas propriedades. E a gente percebe que os indicadores que a gente tem na pecuária hoje, e aí vamos buscar aí um outro indicador que a gente mencionou que a gente ia trabalhar no dia de hoje, que seria aí litros de leite por hectareano. Lembrando que a gente está trabalhando nessa live aqui pecuária de corte e pecuária de leite. O indicador de litros de leite por hectareano, o indicador referência que a gente tem seria aí 3.500 litros de leite por hectareano. E o benchmark que a gente trabalha seria chegar aí a 18.000 litros de leite por hectareano. Então, o indicador referência está bem abaixo do que a gente trabalha como benchmark. E para vocês terem noção, a gente consegue encontrar até hoje propriedades que trabalham aí com 700, 800 litros de leite por hectareano. A gente percebe uma subutilização dessa área muito grande. Então, é um insumo muito caro e ele tem que ser trabalhado de uma forma mais elaborada. E a sociedade ela vai cobrar isso da gente cada vez mais fervorosa. Tá? Então, a gente tem que estar sempre aí ligado nesse ponto. E também não deixa de ser ativo, né? Não deixa de ser um dinheiro do produtor que poderia estar sendo empregado numa outra atividade e poderia estar gerando renda para esse produtor. A gente tem que ter essa noção também que a gente tem que auxiliar o produtor da melhor forma possível a empregar esse dinheiro dele de uma forma mais rentável. Ô Éder, para completar aqui, para você ter uma noção, a cada tonelada que eu utilizo de fertilizante em 1 hectare equivale a 4 hectares sem adubo. Ou seja, se em 1 hectare eu utilizar 1 tonelada de fertilizante, eu economizo 4 hectares ali sem adubação. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante, a gente mencionar aí a utilização de maior desses insumos. Num período aí que a gente vai ser bem exprimido, né, com os custos de produção, a gente tem aí milho, né, milho muito caro, farelo de soja muito caro. Então são coisas que a gente tem que trabalhar realmente nessa mitigação de achar uma melhor forma de utilização desses insumos. Se eu consigo utilizar aí 1 hectare bem adubado, utilizando tecnologia, utilizando informação, eu consigo diminuir aí, às vezes, o desmatamento de 3, 4 hectares que seriam desmatados para ser utilizados de forma mais extensiva. E podem ficar lá, como diz outro, preservando a natureza, e a gente consegue aumentar a produtividade do pessoal aí com mais efetividade e preservando o ambiente. Perfeito. Então, se a gente fizer a utilização dos fertilizantes que a gente tem disponível aí, a gente consegue economizar tanto área e quanto também melhor utilizar o capital empatado mais caro que a gente tem, que é a terra.
E pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar o quanto trabalhar. E para a gente planejar o quanto vai trabalhar, a gente tem algumas regrinhas ali para o leite e para o corte, certo? Passa aí para a gente como que a gente está utilizando esse planejamento hoje, ô Éder, por favor. Beleza. Pensando aí na utilização de forragens, de utilização de áreas, né? Hoje a gente percebe que um alimento que a gente consegue produzir com um valor mais baixo, mas que seja bem eficiente, né, na hora de estar sendo utilizado, seria a parte de forragens. E nessa parte de forragem a gente consegue intensificar bastante essas áreas que a gente consegue trabalhar. Num caso, por exemplo, de pastejo, a gente consegue, no gado de leite, chegar aí a 10 UAs por hectare. No gado de corte, a gente tenta trabalhar aí com a média entre 4 e 5 UAs por hectare em relação à lotação, né, no período das águas. E se a gente conseguir em torno de 3 UAs por hectare aí de lotação média no ano, a gente já consegue também uma melhoria considerável de produtividade. No caso do leite, a gente sempre tenta trabalhar aí com essa intensificação de maneira sustentável financeiramente para o produtor. E para que isso possa acontecer, a gente não faz a intensificação dessas áreas todas, né, para todo mundo, para todos os animais. A gente tem uma regrinha básica que a gente trabalha, que seria intensificar para quem consegue pagar a conta, né, para quem consegue pagar no final do mês, com renda para esse produtor, a intensificação dessa área. E como que a gente calcula qual a área que a gente precisa para poder fazer essa intensificação? A gente pega a quantidade total de animais que estão em lactação, tá? Soma mais a quantidade total de novilhas prenhes que tendem, né, que vão parir nos próximos 6 meses, e eu pego o total desses animais e divido por 2. Para ficar um exemplo assim, bem fácil, bem didático, vamos imaginar que eu tenho um produtor que tem 10 vacas em lactação e 2 novilhas que vão parir nos próximos 6 meses. Então eu somo aí 10 mais 2, seriam 12 animais em produção. A gente divide por 2, então eu teria em torno de 6 animais que estariam ali no período médio de lactação, não estariam nem no final, né? Não estariam do meio para o final, mas estariam ali no período médio, início e meio de lactação, que seria o período que a gente mais tem produtividade, né? Que a gente mais tem chance desse animal estar pagando essa intensificação. Eu teria então 6 animais para poder fazer intensificação no caso do gado de leite. No caso do gado de leite, 6 animais, a gente trabalhando aí com pastagem de pânico, né? Que a gente trabalha aí com 10 UA por hectare, ou se a gente for trabalhar com pastagem até de braquiária mesmo, que a gente tem aí ótimos resultados com pastagem de braquiária. O João Paulo, que hoje é supervisor que trabalha com a gente, como técnico em Silvânia, tinha propriedade lá no pastejo com braquiária, com média de 19 litros de leite, tá? Então a gente tem bons resultados também com braquiária. Braquiária a gente trabalhando entre 7 e 8 As por hectare, né? Também conseguiria fazer esse pastejo bem adequado. Pensando numa pastagem de pânico de 10 UAs por hectare, 6 animais pesando mais ou menos essa faixa de 450 kg até 500 kg, eu precisaria ir em torno de 0,6 hectares de intensificação para poder conseguir colocar esses animais. Para a média nacional que a gente tem, isso é muito bom mesmo. A gente chega a ter produtores aí duvidando do que a gente consegue colocar 6 animais em 0,6 hectares ou 10 animais em 1 hectare, porque realmente, para a pecuária tradicional, é uma área muito pequena para muitos animais, né, em relação ao que eles estão acostumados. Não é isso, Gustavo? E aí, na parte de intensificação de pecuária de corte, o que a gente pode sugerir para o pessoal estar trabalhando em intensificação de área aí, companheiro? Então, ficou claro aí pro pessoal, né? Para o leite é para metade dos animais em produção que você vai fazer, até mesmo porque nem todo animal vai responder bem, nem todo animal vai estar, nem toda vaca vai estar parido, enfim. Já pensando para o gado de corte, a gente precisa ali de, no primeiro ano de trabalho, pensar em intensificar uma área de 5 a 20% da área útil para o gado de corte, beleza?
E já A Ana continuando Paula, passando só além do responder a pergunta da Ana planejamento, Paula aqui, Gustavo. Só responder uma pergunta aqui para a Ana Paula aqui. A Ana Paula perguntou num momento de incerteza como esse, como reduzir como fazer redução de custo de produção no caso do gado leiteiro. Quanto beleza. mais, pode ficar à vontade, responde aí. Ô, Ana Paula, então a dúvida já é muito, é a Ana Paula Supervisora que falou? Eu não estou Isso, é conseguindo Ana acompanhar. Paula. Ana Tá, Paula ô, Ana Belo. Paula. Então é o seguinte, a gente está com incerteza, laticínios estão cheios, beleza? O que a gente precisa fazer é descartar animais jovens que não são produtivos para poder enxugar ali as minhas despesas. E além disso, animais em finais de lactação que não estão respondendo bem mais já pensar em secar eles. O que é fundamental? Você pesar o leite para tomar essa decisão e ter anotado também os seus custos para isso. Perfeito. Gustavo, e na parte de intensificação de gado de corte, o que você pode sugerir para o pessoal? Enquanto você fala aí, deixa eu pegar um cabo Então aqui. era de 5 a 20% que eu falei para vocês da área útil. Então eu pego de 5 a 20% da área útil e faço a intensificação ali para o primeiro ano. Pós-planejamento, nós já falamos como planeja para o gado de leite e como planeja para o gado de corte. Após isso, entramos na ação. E esse mês de abril é o mês de quê? Mês de análise de solo. Então, para o próximo período chuvoso, eu já tenho que fazer análise de solo agora em abril e em maio fazer a calagem, porque ele demora um certo tempo. Então, em abril já faço análise de solo, em maio eu faço a calagem e já no próximo período chuvoso ali para outubro, quando estiver chovendo, a gente inicia as adubações. Que é fundamental, que eu acho que vocês têm que mais focar aqui? É pensar que não tem como trabalhar sem análise de solo. É como você chegar lá no médico e o médico não pedir nenhum exame para você. Você está com alguma coisa lá e uma batedeira no coração, alguma coisa assim, e o médico só olha para você, não coloca nem um esteta em você. Ele já te dá seu diagnóstico. Não é bem assim. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com o produtor. A gente precisa ir lá, pegar, fazer uma análise de solo e, em cima disso, sim, poder fazer uma recomendação assertiva para o produtor sem mais usar o achismo. O achismo já passou, né? Essa época já se foi. Então, eu acho que Perfeito, Gustavo. isso aí seria o fundamental. Perfeito. O Gustavo mencionou uma coisa aí muito interessante que faz parte da gente disseminar processos, né? E um dos processos que a gente dissemina com o pessoal que trabalha com a gente é que nessa época agora, esse período agora de abril, seria o ideal para a gente estar podendo fazer a análise do solo, tá? Fazendo as interpretações de forma adequada, analisando como está o perfil desse solo, para poder estar fazendo a recomendação mais adequada e, mais interessante ainda, eu consigo fazer a calagem numa época mais efetiva, porque eu ainda tenho umidade no solo, eu consigo ter o período de dias que o calcário precisa para poder estar reagindo nesse solo, então eu consigo várias possibilidades, vários pontos positivos, né, se eu fizer análise do solo nessa época agora. Então, é interessante que o produtor, o técnico, ele incremente nos seus processos produtivos de que as análises de solos, elas têm que serem feitas agora a partir daqui, pelo menos nesse mês agora de abril, para poder estar aproveitando as melhores oportunidades. É porque ali a calagem, né, Éder, ela vai ser feita em cima do que a gente olhou lá na análise de solo. E o calcário ele necessita pelo menos uma chuva ali em cima dele para ele iniciar a sua reação. Então, é por isso que eu já tenho que fazer análise agora para aproveitar essas últimas chuvas que dá em maio, uma, duas chuvas que dá ali, e ele já fazer a reação para o próximo período. E já incrementando, porque a gente já está com o tempo um pouco avançado, pensando, eu reformo ou eu recupero a minha área. Isso é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Eu acho que a cultura nossa do pessoal é sempre meter grade, fazer tudo de novo, e nem sempre é necessário. Como você bem falou anteriormente, qualquer capim hoje é bom, a braquiária é boa, o mombaço é bom,
depende se ele está bem formado ou não ali. Então eu consigo trabalhar bem com brequiária, consigo trabalhar bem com pânico, desde que eu possa dar comida para esse capim. Assim como eu dou comida para o boi, eu tenho que dar comida para o capim, né? Tem que sair de algum lugar, né? Então, Éder, qual que seria um parâmetro para a gente pensar? Eu reformo ou eu recupero? Recuperar seria só utilizar calagem e adubação. E a reforma seria passar a grade e trocar aquele capim mesmo ali. Qual que seria um parâmetro de eu fazer isso ou não fazer isso? Então, isso vai depender muito de como está essa área. Eu tenho que analisar como é que está essa área, como que está o stand de plantas dessa área. Stand de plantas que a gente fala é quantos pés daquele capim eu tenho presente naquela área. Isso é muito importante para mim saber qual que é a força que essa forrageira ainda tem para poder estar sendo adubada e ela conseguir reagir. Uma outra coisa que eu tenho que analisar é a quantidade de plantas daninhas por metro. Se eu tenho um estande de plantas daninhas por metro ali maior do que 4, 5 plantas por metro quadrado, eu tenho uma quantidade de plantas daninhas muito alta. Então, assim, já me acende o alerta ali para a gente poder estar estudando a possibilidade, às vezes, de estar fazendo o replantio dessa forrageira ali. E Gustavo, que mais que você indica para eles aí como observação nessa parte de reformar ou intensificar aí? Então assim, lógico que precisa o técnico ir lá em campo e olhar isso aí e ver como tá. O parâmetro da recuperação, eu vou olhar o que? Se eu tenho de 4 a 5 plantas, qual planta? A brequiária. Se eu tenho uma brequiária lá e tem de 4 a 5 plantas por metro quadrado dessa brequiária, quer dizer para mim que eu consigo fazer uma recuperação ainda. E também vejo a quantidade de invasoras e o tipo de invasoras para ver se eu consigo utilizar um herbicida seletivo. Beleza? Então acho que seria mais ou menos isso aí. Um resumo é olhar se eu tenho 4 a 5 plantas por metro quadrado. Qual planta? Aquela planta que eu desejo que fique ali. E também ver se aquelas invasoras eu consigo ter herbicidas seletivos, beleza? Perfeito. Gustavo, teve uma pergunta lá anteriormente ali que a Elizabeth fez, Elizabeth Vieira Porto. Ela está perguntando que se tem alguma região do estado que está acima da média desse indicador, né? Pensando na parte de corte, na região que eu trabalho, a maioria dos produtores eles estão ali chegando próximo àquilo, depois de algum tempo de assistência. Em início de assistência técnica, dificilmente a gente consegue chegar e encontrar um produtor que esteja pelo menos perto do indicador referência. No caso do gado de leite, a mesma coisa. A gente tem algumas regiões que são mais gritantes. Igual, por exemplo, eu trabalhando na região nordeste do estado, e na área de pecuária de leite, os indicadores lá, a gente tinha muito trabalho para ser feito lá. Então, tem até um técnico que trabalha com a gente lá em Cavalcante, tem um técnico que trabalha em Cavalcante, que é o Ricardo, tem um grupo lá já tem quase 2 anos. Ele tem pelejado com alguns produtores lá, mas a gente esbarra com vários fatores culturais também nessa parte de assistência técnica. E aí, Gustavo, o que você me fala? O Gustavo, eu trabalho agora mais na região mais central, mais perto de Goiânia. O Gustavo trabalha mais na região sudoeste. O que você me fala da região sudoeste aí, Gustavo? Eu trabalho no sudoeste de Goiás, né? Então é uma área que tem uma pluviosidade muito alta e uma fertilidade de solo muito boa, né? Aqui em Goiás. Apesar de ter áreas também que tem bastante areia. Mas a gente consegue ultrapassar por hectare. Principalmente quando a gente faz ali uma implementação de volumoso durante o período chuvoso. Além do rotacionado para o leite, eu consigo implementar ali um lanche de 10, 12 quilos de silo e consigo ter um aumento de produtividade ali por hectare, chegando nos 22, 23 mil litros por hectare ano, tá bom? Mas agora pensando na parte de corte, ainda a gente tem muito a desenvolver. Praticamente são as fazendas que a gente atende que estão um passo ali na frente, que estão conseguindo atingir esses indicadores. O Éder,
Dando continuidade já para ir quase nos finalmente, né? Eu não estou acompanhando as perguntas, que eu não, meu Tem, negócio aqui não tem está um, atualizando. eu tentei acompanhar a maioria delas aqui. Eu acho que a maioria a gente respondeu. Eu vi uma mais lá em cima, que o colega lá da Agritec Consultoria, eu acredito, se não me falha a memória, é um colega que é técnico lá na região de Porá. Ele trabalha com a Luciana. Ele perguntou sobre a parte de irrigação de pastagens. Companheiro, eu sou um fã da parte de irrigação de pastagens. Eu acredito que é uma tecnologia interessantíssima de poder ser trabalhada. Não é para todo mundo, né? Por quê? Porque ela necessita de um pouco mais de aperfeiçoamento, né? Porque quando o produtor já tem o devido conhecimento na parte de intensificação de pastagem, ele já sabe manejar uma pastagem corretamente, tudo, e ele seria um próximo passo ele tentar produzir capim, né? Produzir forragem praticamente quase que o ano, por boa parte do ano, e ele ficaria ali com um pequeno pedaço do ano que ele teria que produzir uma outra forragem para complementar. Mas é interessantíssimo, muitos projetos aí que a gente vê que dá certo. Tem um produtor num assentamento em Goiás Velho, que é atendido pela técnica Ana Paula, que eu trabalho com ela, dá gosto de ver. Você chega, a pastagem dele muito bem manejada, ele faz corte, ele roça pós-pastejo quando há necessidade, então ele consegue fazer isso de uma forma eficiente. Um outro lugar que eu tenho, que me veio à cabeça aqui agora também, tem resultados muito bons, é um produtor da Fazenda Santa Bárbara, em Arizona, onde a gente fez um dia de campo em junho, se não me falha a memória, maio ou junho do ano passado. Lá também tem pastejo irrigado, inclusive lá ainda tem uma outra implementação de tecnologia muito interessante, que é a utilização de aveia e azevém nessa época agora do período frio. Então ele vem, roça, né, toda a forragem, no caso dele lá é um zure, bem baixinho, e implementa uma pastagem aí de aveia e azevém nesse período frio. E aí depois, quando volta a ter temperaturas normais, que o Arizona é muito frio, realmente começa um frio muito bom pro lado de lá essa época, a hora que acaba o frio, a pastagem de Zuri ela volta a sair novamente. Estão colhendo resultados interessantes por lá. Ô Éder, agora sim, a minha opinião em relação à irrigação é que a irrigação não é solução, ela vai dar trabalho se você não primeiro lá atrás aprender a manejar o capim direito. Cada espécie forrageira, brequiária, panicum ou sinodon, que são as gramas, elas têm um ciclo e têm que ser bem colhidas, né? Assim como a soja e o milho tem uma certa época que você corta eles, ali que você colhe eles, né? Você também tem que fazer a mesma coisa no capim. Então, acho que uma dica minha, antes de você mexer com irrigação, primeiro você tem que aprender ali a trabalhar bem A parte com o manejo, capim, né? saber manejar esse capim muito bem, suas alturas de entrada, suas alturas de saída. Após esse passo, a gente passa para um segundo passo, que seria implementar essa irrigação. Lembrando que irrigação são 2 análises de solo ao ano e 2 adubações, porque a gente tem um dobro de extração ali do solo. Então, essa seria a minha dica. Perfeito. Para a gente fazer um Perfeito, seu resumo Gustavo. aqui, ou dos indicadores que a gente trabalhou hoje, Éder, seria litros por hectare ano, que o mínimo que a gente tem que estar é 3.500 e o máximo, né? O máximo não, o O ideal é os ideal, 18 mil, beleza? Que seria perfeito. ali uma vaca, o mínimo, e 3 vacas seria o ideal. Pensando em arrobas, o mínimo que a gente tem que atingir de um contexto geral, sem pensar em qual fase que eu crio, seria ali 10 arrobas, um resumo, né? 10 arrobas. Pessoal, vocês estão escutando o Gustavo? Quantas gramas tem que ganhar cada fase, né? Então, para passar aqui para vocês, na cria, em geral, a gente tem que ter um ganho de peso ali de pelo menos 360. Na recria, 420 desculpa, no ciclo completo 420 e na recria engorda 550 gramas ali de GMD. Beleza?
Perfeito. Eu não sei, o pessoal aí estava falando, é porque o seu áudio sumiu um pedaço. Da hora que parou o áudio para mim para poder falar. Teve um pedacinho que falhou, que foi depois das 10 arrobas por hectare. Então, seriam 10 arrobas por hectare de uma maneira geral, 7 arrobas por hectare na parte de cria, 10 arrobas por hectare quando a gente trabalha em termos de ciclo completo, e 15 arrobas por hectare ano quando a gente trabalha com recria e engorda, tá? Seriam esses aí os indicadores de corte. Na próxima. Perfeito, pode falar. E os ganhos de peso, vai comentar aí? Os ganhos de pesos que a gente trabalha, que a gente fala que é o GMD, que é exatamente para poder estar monitorando essa produção de arrobas por hectare ano, seria de. Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu anotei. Engorda 550 gramas. Foi. Cria 320. Ciclo completo 420 e recria engorda 550. 550, beleza? Perfeito. Éder, eu acho pessoal, que ele vai atingir o tempo de 1 hora. Aí, que eu perfeito, pedir, isso aí. Tem uma live agora do Cowboy das Américas, aquele caboclo que saiu lá do Canadá e foi para Barretos de Cavalo, junto com o Dirceu Borges, que é o superintendente do Senar Goiás. Deu entradinha lá. Excelente dica. Excelente dica. E às 8 horas da noite também temos a live aí do pessoal da Agrofish aí com o Fabrício e o Canidia também. O pessoal entende muito de peixe aí. Quem quiser dar uma ampliada aí nos conhecimentos na parte de piscicultura, o pessoal lá entende. Ô Éder, na próxima live nossa na internet já vai estar melhor. Eu já vou ter arrumado, já ajustado essas falhas aí. E espero contar com todo mundo aí novamente. A gente vai trabalhar indicadores de gestão novamente, que é o nosso foco é sempre gestão. E eu não consegui acompanhar as perguntas, me desculpem por causa que o meu negócio aqui travou, eu só consigo falar e ver o Éder. Não, então, perfeito. muito obrigado por Mas aí para mim. Mas para quem tiver alguma dúvida que a gente puder auxiliar aí, que a gente puder ajudar, entre em contato comigo ou com o Gustavo aí no direct. A gente manda o link do grupo do WhatsApp e aí a gente vai auxiliando aí na forma que a gente puder, tá, pessoal? Um grande abraço. Esse vídeo, no vídeo da primeira live eu não consegui, mas nesse vídeo eu consegui baixar ele e eu vou estar postando no meu canal também lá no YouTube. Quem quiser olhar ou passar para alguém assistir também, a gente está aí, vai disponibilizar esse material em áudio e também no grupo do WhatsApp a gente vai disponibilizar o material escrito para vocês. Lá no grupo a gente manda sempre o PDF, viu, gente? Entra lá no grupo que é só para compartilhar essas orientações que a gente passa aí. Espero que essas dicas tenham servido para vocês aí no dia a dia. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Gustavão, um abraço. Dirceu agora, 19 horas. Abraço. É isso aí.